Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Esfriou, né? Frio pra caramba, muito frio. O tempo deu meio que uma virada. Frio, frio, frio. Dormi na chácara essa noite, 7 graus. 7 graus não, 9 graus. Muito frio mesmo. Mas enfim, quando o pessoal tá calor, quando tá calor, todo mundo reclama do calor. Quando tá frio, o pessoal vai começar a reclamar do frio. Quando chove, o pessoal reclama da seca. Quando chove, o pessoal reclama da chuva. Então, tipo assim, vamos evitar reclamação e vamos ver o que dá. Beleza? Então, vamos curtir esse friozinho aqui com o conteúdo de vocês, dando continuidade nesse período de quarentena. Vamos seguir a matéria do livro de vocês. A gente vai entrar hoje, pessoal, na questão de relevo. Relevo. Tranquilo? Pega o livro aí, pega o caderno, vamos começar a nossa aula. Bem tranquilo, pessoal. Geralmente as pessoas têm meio que dúvida, não gostam muito dessa parte de geografia física, falam que é difícil, que é complicado. Mas assim, você percebe que com o passar do tempo você vai percebendo que tudo é meio que segue uma ordem, uma cronologia, meio que uma sequência lógica. Então, assim, com relação a essa perspectiva do conteúdo de vocês, é bem tranquilo também. Não tem muito segredo. Lógico que tem algumas particularidades, assim, alguns conceitos novos, alguma matéria nova, mas, assim, bem tranquilo. Nada demais. A gente vai elaborar uma Mona Lisa, que é uma obra de arte, não. Vamos dar uma continuidade à nossa matéria de uma maneira bem lógica mesmo. Beleza? Então vamos aí, pega o livro, pega o caderno de vocês, vamos lá, coloca o cabeçalho, a data de hoje, vamos aqui começar a nossa aula. Vamos falar hoje sobre o tema da aula de hoje. Coloque aí o tema da aula vai ser relevo. Lembrando, pessoal, que isso é a continuidade da geografia física. Tranquilo? Quando a gente fala dessa parte da perspectiva de geografia física, a gente está entrando num ramo mais específico ainda, que é chamado de geomorfologia. Alguém já ouviu falar sobre geomorfologia? Já escutou falar essa palavra em algum lugar? Geomorfologia é tipo a parte da geografia, é tipo parte, é uma ciência. Geomorfologia. É uma ciência, é uma área do estudo que é uma área do estudo que vai estudar, é lógico. É uma área que vai estudar as formas da Terra. Já anota isso aí. Fundamental para você saber. O objetivo dela é estudar as formas da Terra. Terra maiúscula. E o relevo, sem dúvida, é uma das formas da Terra. O pessoal fala assim, relevo, o que é relevo? Já ouviu até aquele termo assim, essa foto tem alto relevo. O que é relevo? Pensa. Tenta identificar, fala assim, cara, isso é um relevo. O que te faz pensar que uma coisa é um relevo, outra coisa não é um relevo? Se eu te mostrar, por exemplo, uma figura, você fala, não, o que é isso aqui? Você fala assim, para mim, é um relevo. O que é um relevo? Pensa, faça um momento de reflexão para você. O que é relevo? Essa parte é bem, assim, fora do normal, fora da análise lógica, porque a gente estaria, tipo, pensando cada um de uma forma. Se eu perguntar para você o que é um relevo, você vai ter uma ideia. Se eu perguntar para o seu pai o que é um relevo, ele vai ter outra ideia. Para o seu avô, ele vai ter outra ideia. Mas, acima de tudo, o relevo ele tem um conceito. Qual que seria esse conceito de relevo? Qual que seria? O relevo, pessoal, seria tipo um conjunto de saliência que estaria presente em uma superfície da Terra. Relevo nada mais é que isso. É um conjunto de saliência que estaria presente onde? Na superfície terrestre. Nada mais do que isso, não passa mais que isso. É um conjunto de saliências, um conjunto de ondulações, de variações, um lugar alto, um lugar baixo, um lugar intermediário, um lugar bem baixo.
Ou seja, é um conjunto de saliência, um conjunto de variantes e variações que estaria presente onde? Na superfície terrestre. E quando a gente pensa em terreiro, quando a gente pensa em relevo, a gente tem que levar em consideração que é o relevo da superfície, o relevo terrestre, nosso relevo também é o quê? O oceânico. Enfim, tranquilo essa parte, bem tranquilo, né? E esse relevo, é interessante você saber que ele vai ser modelado, que ele é modelado por força, modelado por forças internas e externas. Ele é modelado por forças internas e externas. Além do mais, a gente nomeia, vamos citar, Rafael, que forças internas, que forças externas que é essa? Tem um nome que pode aparecer em prova para vocês. É forças internas, que é conhecido como forças endógenas, e forças externas, que é chamado de exógenas. É força que acontece dentro da Terra, no interior da Terra, e força que acontece no exterior da Terra. Ou seja, tem um conjunto de ação que acontece lá no interior do planeta, lá na parte interior do planeta, que influencia onde? No relevo, que modela o relevo. Do mesmo jeito que tem um conjunto de ação, um conjunto de forças que atua lá aqui na superfície, que modela o quê? O relevo também. Então, vamos lá, quando a gente fala dessas forças endógenas ou forças internas do planeta, forças internas que influenciam no relevo, a gente está falando de três forças principalmente: o tectonismo, o vulcanismo e o sismos. O que é sismos? Primeira coisa que terremoto. Ah, entendi. Então, tudo que vem de dentro para fora influencia essa parte de formação do relevo? Sim. O tectonismo, o vulcanismo e o sismos, que são os terremotos. E quando a gente fala de forças externas, o que a gente estaria falando? A gente estaria falando de praticamente duas coisas. O intemperismo e o aerosão. São esses dois principais tipos de ações, dois tipos de forças que nós estamos falando. Vamos falar de cada uma delas? Então, interessante saber, o relevo é formado por um conjunto de forças endógenas e exógenas, internas e externas. Quando a gente fala de força interna, força endógena, a gente está falando de tectonismo, vulcanismo e sismos, são os terremotos. E quando a gente fala de forças externas, a gente está falando de duas variantes, o intemperismo e a erosão. Tranquilo, a primeira parte? Bem fácil, bem simples. Vamos falar de cada uma dessas forças agora. Vamos lá. Falar de cada uma dessas forças em particular. Quando a gente fala de tectonismo, vamos falar aqui do primeiro. Tectonismo. Quando a gente fala de tectonismo, a gente está falando de uma coisa específica, é um movimento das placas tectônicas. Então, eu falei para vocês, as placas tectônicas estão em constante movimento, e esse movimento dela, e o movimento dessas placas tectônicas faz com que o modelo aconteça o quê? Uma modelação, uma modelagem, uma construção ou uma destruição. Então, o tectonismo, ele faz esse movimento das placas tectônicas. Lembra lá o magma quente, o magma frio, a convecção do magma faz com que as placas, o quê? Elas se movimentem, seja em um movimento contrário ou um movimento que no mesmo sentido. E esse movimento faz com que aconteça o quê? A construção ou a formação de um relevo. Consequentemente, o tectonismo, essa movimentação das placas tectônicas, as superfícies, o mundo, o planeta, ele não é formado por uma única placa, ele é formado por uma placa que foi o quê? Se fragmentando.
E essas placas fragmentadas a gente dá o nome de quê? De placas tectônicas. Então, o movimento das placas tectônicas faz com que haja o quê? A formação do relevo. Então, seja para aproximar, seja um movimento de aproximação, seja um movimento de repulsão. Então, o tectonismo vai ser fundamental nesse primeiro momento para a formação do relevo. Outra coisa que vai ser fundamental também é o vulcanismo. O que é o vulcanismo, pessoal? O vulcanismo vai ser o quê? É vulcanismo, né? É vulcanismo. O vulcanismo vai ser fundamental, vai ser o quê? A saída do magma no interior da Terra para a superfície. Lembra, pode acontecer o movimento que o pessoal já pode aparecer esse nome para você, movimento piroclástico. O que é o movimento piroclástico? É fragmento de rocha derretida, com poeira, com rocha derretida, com fragmento de rocha. Então, consequentemente, essa atividade tectônica, essa atividade vulcânica, ela pode ter uma intensidade, ela pode ter um caráter muito destrutivo. Por que ela pode ter um caráter muito destrutivo? Porque através desse movimento periclástico, porque através dessa ação porque através dessa ação desse movimento, dessa ação piroclástico que faz o vulcão, que é o derramamento do magma, juntamente com fragmento de rocha, juntamente com poeira, juntamente com um material denso, faz com que aconteça que há destruição do relevo. Pode acontecer também da destruição do próprio cone do vulcão, ou seja, o movimento. O que é vulcanismo? É o extravasamento do magma do interior da Terra para a superfície terrestre, para a superfície. E, consequentemente, esse magma é tão denso, tão forte, tão pesado, tão quente, que ele faz com que aconteça o quê? O desmembramento, a destruição do próprio cone do vulcão. Então, o vulcão vai expelindo magma, o magma vai caindo sobre ele mesmo e, consequentemente, acontece a destruição da própria estrutura vulcânica. Vulcanismo vai ser fundamental na perspectiva de criação do relevo. E o terceiro e último, a gente não pode deixar de falar, do sismos. O que são sismos? O sismo é uma coisa que o que aqui? Terremotos. O terremoto, como que o terremoto influencia na questão do relevo? O magma pressiona a crosta terrestre, vocês têm a crosta terrestre aqui, o magma pressiona essa crosta terrestre, acontece a formação de ondas muito forte e, consequentemente, o rompimento, a quebra da crosta terrestre. Quando a crosta terrestre é quebrada, há uma liberação muito grande de ondas e, consequentemente, acontece o que? A instabilidade. E, consequentemente, vulcões, eles são muito destrutivos. Mas, igual eu falei para vocês, à medida que ele destrói, ele também acontece o que? Nessa perspectiva, a reconstrução. Então, mais uma vez, você tem a crosta terrestre na camada superior, o magma vindo de baixo para cima, pressionando essa crosta terrestre, causando uma pressão, uma temperatura muito grande, pressionando, atritando, até que no momento a crosta terrestre ela o quê? Quebra. Quando ela quebra, acontece o rompimento dela, a liberação do magma e, consequentemente, uma liberação muito grande de pressão e de ondas, causando um grande poder destrutivo. Eis a questão dos sismos, dos terremotos. Vai ser muito mais comum, por exemplo, em áreas de choque de placas tectônicas. Áreas de choque de placa tectônica tem áreas de encontro de placa tectônica tem uma instabilidade muito maior. Olha para você, o nosso Brasil. O Brasil está no centro da placa tectônica. Então, consequentemente, tudo que acontece nas bordas dela, quando ela chega aqui no centro, ela chega chega muito mais fraco, chega muito enfraquecido. Então, fala assim, o Brasil não tem atividade de terremoto, não tem atividades tectônicas, não tem. Só que na maioria das vezes é muito imperceptível. Diferentemente do Chile. O Chile está no encontro da placa tectônica. Então, no Chile, praticamente todo dia tem tremor. Eu lembro de um amigo meu que ele foi para o Chile,
ele fez mestrado no Chile, ele falava assim, Rafael, um cachorro mordeu uma pessoa não é notícia, mas uma pessoa mordendo um cachorro vira notícia. É o diferente. Ele fala assim, cara, aqui no Brasil, na época da chuva, tem notícia de raio praticamente todo dia. Todo dia cai um raio no lugar. E terremoto aqui não tem. Terremoto é uma coisa assim muito rara de encontrar aqui. Aí no Chile teve um dia, por exemplo, que teve uma chuva lá e caiu um raio e matou 10 bois. E ele falou assim, cara, no outro dia esse raio era capa de jornal. Era notícia do jornal, de todos os jornais da cidade, da primeira página. Por quê? Porque era uma coisa que ninguém via. Igual aqui no Brasil, esse tempo atrás, com uns 2 anos atrás, aconteceu um tremor de terra aqui no Brasil. Um pequeno tremor que em Brasília foi sentido, em Minas foi sentido. E esse pequeno tremor era o quê? Era notícia em todo jornal. Por quê? Porque é uma coisa que a gente está acostumada. É uma coisa que a gente não vê todo dia. É uma coisa que raramente a gente vê acontecer. Então é uma coisa nova. É igual no Chile. No Chile, por exemplo, ele fala assim, cara, todo dia a gente ia dormir, tinha um tremorzinho de terra. A gente olhava assim para a luz no teto do hotel, a luz estava tremendo, a abajur tremendo, televisão tremendo, mas era uma coisa que as pessoas nem ligavam mais, nem preocupavam mais, que era uma coisa tão comum para eles, mas tão comum que eles nem sequer preocupavam mais, nem sequer tiravam o som deles. Beleza? Então, esse é um dos fatores esses são os 3 principais fatores que vão modelar o relevo através de uma estrutura o quê? Interna. Lembrando que quando a gente está falando disso aqui, pessoal, quando a gente está falando de vulcanismo, quando a gente está falando de tectonismo, quando a gente está falando de sismos, terremotos em geral, a gente está falando de uma ação endógena, beleza? Ou seja, de dentro para fora. Mas igual eu falei para vocês, além da ação endógena, tem a ação exógena. A ação exógena ou ação externa, a gente destaca 2 elementos. Quais são esses 2 elementos? Um para intemperismo e 2 para erosão. O que é intemperismo? Intemperismo, quando a gente fala de intemperismo, a gente está falando de um conjunto de forças externas que influencia na formação do relevo. É um conjunto de ação, um conjunto de forças. Vamos colocar isso aqui para vocês. Conjunto de forças externas que influenciam na formação do relevo. É o conjunto de forças externas que influenciam, que agem na formação do quê? Do relevo. Isso é intemperismo, causando quebra, causando degradação, causando sedimentação, mas causando, acima de tudo, a formação, a modelação do relevo. Há alguns tipos de intemperismo. Quais são os tipos de intemperismo? Quando a gente fala em intemperismo, a gente está falando de intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo biológico. O que seria um exemplo de cada um? Intemperismo físico seria tipo o calor e o frio. Por exemplo, durante o dia faz muito calor, altas temperaturas, e durante a noite muito frio. De dia calor, de noite frio, de dia calor, de noite frio. Quente, frio, quente, frio, quente, frio, quente, frio, quente, frio, faz com que aconteça o quê? Uma contração e relaxamento de uma rocha, por exemplo. Contração, relaxamento, contração, relaxamento, contração, relaxamento. E esse processo é tão intenso, tão constante, que a partir do momento que ele acontece de uma maneira assim muito sucessiva, ele faz com que aconteça que a degradação de uma estrutura, devido a essa oscilação do quente, frio, quente, frio, quente, frio, quente, frio, contração, relaxamento, contração, relaxamento, contração, relaxamento, contração, relaxamento, faz com que aconteça que a quebra, a sedimentação, a quebra daquela estrutura, e isso faz com que isso é fundamental para que você tenha a formação do relevo. Vai ser justamente essa quebra que acontece, que proporciona a desintegração e, consequentemente, a integração da nova forma. Quando a gente fala em temperismo químico, a gente está falando principalmente da água. Temperismo proporcionado pela água.
Como assim pela água? A gente sabe que toda a água tem um pH, e esse pH, geralmente a chuva é um pH ácido, faz com que aconteça que a desagregação dos minerais de uma determinada superfície. Então, a água vai proporcionar, vai fazer um intemperismo fundamental nessa perspectiva, a ação da água, uma vez que essa água, que na maior parte das vezes a gente fala de uma água ácida. E o intemperismo biológico, o intemperismo geralmente, por exemplo, você está andando na rua, aí você vê uma calçada, você vê uma árvore, por baixo da árvore você vê uma calçada, e muitas vezes você percebe que tem uma parte da calçada que ela está mais alta que outra. Tem uma parte que está assim, ó, está desnivelada assim, ó, a parte mais alta que a outra. Você pode perceber que o solo muitas vezes é mais alto que outro, está fora do padrão. É justamente por conta do que de ação de geralmente raízes. Pode acontecer também pela ação de animais, alguma coisa do tipo, mas geralmente é raízes que provocam essa alteração. Então tem três tipos de intemperismo. O que é intemperismo? Conjunto de forças externas que influenciam no que? Na formação do relevo. Tem intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico. Exemplo de intemperismo físico: o calor e o frio, o calor, a compreensão, o relaxamento, relaxamento, compreensão, que faz com que aconteça a quebra, a sedimentação dos materiais. O químico, proporcionado muitas vezes pela água. Água, a água, na maior parte das vezes, uma água química, uma água que tem um pH químico, que acontece, tipo, que proporciona que proporcionam uma água com pH químico que vai proporcionar o lavamento, que vai proporcionar tipo a desmineralização de algumas estruturas, e o biológico, que é proporcionado muitas vezes por raízes e animais, deixando tipo aquela questão do desnivelamento. Tranquilo? E o outro intemperismo físico externo, para falar a verdade, intemperismo externo, a gente deve a chamada erosão. Erosão. Deixa eu ver se eu consigo baixar um vídeo aqui para vocês, mostrar um vídeo aqui para vocês. Não consigo, não tá dando. Mas acima de tudo, o que é erosão? Erosão, pessoal, envolve o desgaste, o transporte e a deposição de partículas em determinado local. Então, tipo assim, é a desagregação, o transporte e a acumulação de partículas em determinado pontos. Ou seja, tem a quebra, essas quebras desses materiais acontecem, elas são levadas para os locais, e a deposição dessas partículas em outros locais, tudo isso a gente chama de quê? De erosão. Fundamental também nessa perspectiva relacionada ao quê? Fundamental também nessa perspectiva relacionada que é a formação do relevo. A formação do relevo é fundamental também. Erosão é transporte, ela arranca os materiais e leva para outros pontos. Exemplos de erosão que a gente tem, por exemplo, quem já foi no mar sabe do que eu estou falando. Erosão marinha. O que é erosão marinha, pessoal? A onda do mar vem, ela traz um monte de materiais com elas, um monte de partículas com ela e transporta. Quem já foi na praia sabe o que eu tô falando. Quando a onda bate em você, vem um monte de areia, um monte de sedimento para você. Uma erosão, quando é feita através do vento, erosão eólica. Quando o vento transporta esses materiais. Tem também a erosão, pessoal. Tem erosão que é feita através do gelo glacial. Ou seja, o que é erosão? Erosão é quebra, transporte e sedimentação. Vamos anotar isso aqui. Quebra, transporte e sedimentação de materiais. Ou seja, quando acontece a quebra, consequentemente o transporte e a acumulação de materiais em determinado em determinados locais.
Ou seja, tem a quebra, tem o transporte, tem a acumulação, a sedimentação. Quando acontece através da ação do mar, das ondas do mar, a gente fala que é uma erosão do tipo quê? Marinha. As ondas do mar trazem material e levam materiais com elas. Quando o vento leva esses materiais, a gente fala que é uma erosão do tipo eólica. Quando o gelo leva esses materiais, a gente fala que é uma erosão do tipo quê? Glacial. Tranquilo, bem fácil. Vamos ver se eu mostro umas imagens para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ter acesso a essas imagens. Ver se vai dar aqui. Vamos ver se eu consigo. Olha a erosão do tipo glacial. Acontece muito no deserto, esse tipo de erosão, aquelas chuvas de areia. Olha aí a formação delas. Deixa eu tirar daqui para vocês verem. Formação das dunas. Isso é erosão do tipo glacial, pessoal. Tá vendo? Erosão glacial, erosão eólica. Erosão através do vento. Desculpa, erosão eólica. Através da ação dos ventos. Tem muitos desertos por conta das diferentes pressões, zona de alta pressão, contração com a zona de baixa pressão. Olha a formação dela aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá ruim isso. Vamos entender as perguntas. Que é erosão? Vou pegar outra aqui para vocês. Vamos ver aqui uma erosão glacial agora. Um tipo de erosão glacial. Quebra, degradação e, consequentemente, os materiais que aqui estavam são levados para outros que? Para outras superfícies, outros locais. Uma erosão glacial. Erosão glacial. E vamos colocar a última aqui só para a gente ver como que fica. A erosão marinha. Vou pegar aqui para ver. Erosão marinha, através da ação das ondas, quebrando, degradando, trazendo materiais. Erosão marinha, geralmente formam falésias também. E esse aqui a gente está falando de um trabalho, ó, essa figura que eu estou destacando, ó, erosão marinha aqui, ó, está falando de um trabalho de milhões e milhões de anos. Ela fala assim, Rafael, demora quanto tempo para acontecer isso? Cara, milhões e milhões de anos. É um conjunto assim de uma força constante que acontece em praticamente todo dia, todo momento, naquela mesma intensidade. Então é um conjunto de ações que não acontecem da noite para o dia. É um conjunto de força que vai proporcionar uma transformação, mas que vai demorar geralmente milhões e milhões de anos. É igual eu falei para vocês, é o tempo chamado geológico, beleza? Tranquilo, dúvidas nessa parte de relevo? Fazendo tipo uma recapitulação, relevo, conceito de relevo, que eu comentei com vocês, os agentes que formam relevo, relevo na perspectiva, agentes internos e externos, ou endógenos e exógenos, o tectonismo, o vulcanismo, quando a gente fala de agentes internos, a gente está falando do tectonismo, vulcanismo, dos sismos, esses três, tectonismo, vulcanismo e sismo, terremotos, vulcão e a movimento da crosta terrestre, que eu expliquei para vocês. E quando a gente fala da perspectiva exógena, a gente está falando do intemperismo e da erosão. Quando a gente fala de intemperismo, a gente fala de intemperismo físico, químico, biológico. Quando a gente fala de erosão, a gente fala de erosão eólica, glacial ou marinha. Esses três tipos de erosões. E é igual eu falei para vocês, pessoal, é um conjunto de forças, de ação, um conjunto
contínuo que acontece durante muitos e muitos anos e sempre na mesma intensidade. Então, não é que você chega lá, o relevo vai estar de um jeito hoje, amanhã vai estar de outro. Para você perceber essas transformações, para você perceber essas alterações no relevo, a gente leva em consideração sempre o tempo geológico. O tempo geológico é sempre levado em consideração a casa de milhares e milhares de anos. Beleza? Tranquilo? Essa parte é bem fácil, né? Tudo que eu passei no quadro aqui para vocês, tudo que eu compartilhei nessa tela aqui para vocês, ou nesse quadro aqui, ó, obrigatoriamente você tem que ter no seu caderno, anota no seu caderno aí, que eu vou, igual eu falei, não precisa ficar mandando, não precisa ficar tirando foto, mas só que eu vou validar isso tudo quando a gente voltar para as aulas. Quando acabar esse período de quarentena, a gente voltar para as aulas, aula normal, eu vou validar isso tudo que eu passei durante esse período, através das videoaulas. Beleza? No entanto, é isso. Finalizando mais um capítulo, vou passar a atividade de casa também, juntamente com a descrição desse vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Beleza? Até. Juízo e cuidado, cuidem-se.